Um policial ouve latidos desesperados de seu cachorro na pior tempestade de neve da década. O que ele encontra enterrado vivo na neve muda tudo, e o que acontece depois vai te deixar sem fôlego. Essa é a história real mais emocionante de resgate que você vai ver hoje. Mas antes de começar, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo? E se você gosta de histórias reais incríveis de coragem e superação, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. O cabo Marcos Silva nunca tinha visto uma tempestade de neve daquela magnitude em seus 15 anos de serviço na polícia de montanha. Os flocos caíam tão densamente que mal conseguia enxergar além de seus próprios braços estendidos. O vento uivava como uma criatura selvagem, arrancando galhos das árvores centenárias que cercavam sua cabana isolada nas montanhas de Serra da Mantiqueira. A previsão meteorológica havia alertado sobre uma nevasca histórica, mas nada poderia tê-lo preparado para a fúria brutal da natureza que agora se abatia sobre a região. Dentro da modesta casa de madeira, Marcos acendia mais lenha na lareira enquanto seu fiel companheiro, Thor, um pastor alemão de 7 anos, observava atentamente pela janela. O cachorro tinha sido seu parceiro inseparável desde que se aposentara das operações de busca e resgate. Thor não era apenas um animal de estimação. Era um herói condecorado que havia salvado inúmeras vidas durante avalanches e desastres naturais. Seus instintos eram afiados como navalhas, e Marcos confiava nele mais do que em qualquer pessoa. A eletricidade havia faltado há 3 horas, e o rádio de emergência crepitava com avisos constantes. As autoridades recomendavam que todos permanecessem dentro de casa. As estradas estavam intransitáveis, e equipes de resgate não conseguiriam chegar a áreas remotas como aquela. Marcos verificou seus suprimentos. Tinha comida suficiente para uma semana, água e lenha abundante. Eles estariam seguros ali. Thor, inquieto, começou a arranhar a porta dos fundos. Marcos franziu a testa. O cachorro nunca se comportava assim sem motivo. "O que foi, garoto?" perguntou, aproximando-se. Thor latiu uma vez, depois 2, com urgência crescente. Seus olhos âmbar fixavam-se na porta com intensidade perturbadora. Marcos conhecia aquele comportamento. Thor havia detectado algo, algum perigo ou alguém em apuros. Contra seu melhor julgamento, Marcos vestiu seu casaco térmico mais pesado, botas impermeáveis e luvas. Prendeu a coleira em Thor e abriu cuidadosamente a porta. A rajada de vento quase os derrubou. A neve já alcançava meio metro de altura e continuava acumulando rapidamente. A temperatura havia despencado para 20 graus negativos. Thor puxava insistentemente na direção do celeiro, a cerca de 50 metros da casa. Lutando contra a ventania cortante, Marcos seguiu seu companheiro através da cortina branca impenetrável. Cada passo era uma batalha, seus pulmões ardendo com o ar gélido. Thor puxava com força sobre-humana, guiando-o através da tempestade como se enxergasse através do véu de neve. Quando finalmente alcançaram o celeiro, Marcos empurrou a porta pesada que rangeu em protesto. Dentro, o silêncio era ensurdecedor comparado ao rugido lá fora. Marcos acendeu sua lanterna tática. Tudo parecia normal. Ferramentas penduradas ordenadamente, sacos de ração, o velho trator. Mas Thor não parava de farejar intensamente o chão, arranhando freneticamente uma área específica. "Thor, não há nada aqui", disse Marcos, mas o cachorro ignorou completamente o comando, algo extraordinariamente raro. Foi então que Marcos ouviu um som abafado, quase imperceptível. Um gemido? Aproximou-se de onde Thor escavava e notou algo estranho. As tábuas do piso pareciam irregulares naquela seção. Ajoelhou-se e, com a ajuda de uma pé de cabra, levantou as madeiras. Abaixo havia um espaço escuro, provavelmente um antigo porão ou depósito que ele desconhecia. E lá embaixo, para seu horror absoluto, viu o brilho de olhos assustados na escuridão. Marcos direcionou o feixe da lanterna para a abertura escura e seu coração quase parou. Lá embaixo, tremendo descontroladamente, estava uma menina de aproximadamente 8 anos, encolhida contra a parede de pedra. Seus lábios estavam azulados,
e ela usava apenas um casaco fino completamente inadequado para o frio mortal. Meu Deus! Exclamou Marcos, sua mente de policial imediatamente entrando em modo de emergência. Como uma criança havia parado ali? De onde ela vinha? E o mais importante, quanto tempo ela estava naquele buraco gelado? Tudo bem, querida, eu sou policial. Vou tirar você daí, disse ele com voz firme mas gentil. A menina não respondeu, apenas o olhava com olhos vidrados, claramente em estado de choque severo. Marcos avaliou rapidamente a situação. O porão tinha cerca de 3 metros de profundidade. Ele precisaria descer até lá para a sala. Thor continuava latindo, agora olhando alternadamente para Marcos e para a menina, como se os incentivasse a se apressar. Marcos desceu cuidadosamente usando os degraus de pedra precários que desciam pela lateral do buraco. O frio ali embaixo era ainda mais intenso, como se fosse um refrigerador natural. Quando seus pés tocaram o chão de terra batida, ele se aproximou devagar da menina para não assustá-la ainda mais. Como você se chama? Perguntou suavemente. Ellie Luna, ela sussurrou com voz trêmula. Meus pais, o carro, saímos da estrada. A história começou a fazer sentido na mente de Marcos. A tempestade havia começado inesperadamente forte. Uma família viajante deve ter perdido o controle do veículo, talvez caído em alguma ravina próxima. A menina, assustada e desorientada, deve ter vagado até encontrar o celeiro, caindo naquele buraco antigo. Você está machucada, Luna? Ela balançou a cabeça negativamente, mas Marcos notou que ela segurava o braço esquerdo de forma protetora. Com movimentos cuidadosos, Marcos tirou seu próprio casaco e envolveu a menina nele. Ela estava perigosamente fria, mostrando sinais claros de hipotermia. Precisava levá-la para dentro rapidamente. Mas primeiro, tinha um problema mecânico a resolver. Como tirar uma criança de um buraco de 3 metros enquanto escalava de volta? Olhou para cima e viu Thor observando atentamente, suas orelhas eretas captando cada som. Marcos tirou o cinto de sua calça e conectou-o com a coleira de Thor, criando uma corda improvisada. Então, amarrou Luna firmemente contra seu peito usando a própria camisa térmica como uma faixa de segurança. A menina estava tão fraca que mal reagia, o que tanto facilitava quanto apavorava Marcos. Ele precisava ser rápido. Começou a escalar os degraus irregulares com o peso extra, cada músculo de seu corpo protestando contra o esforço. Estava quase no topo quando seu pé escorregou na pedra úmida. Por uma fração de segundo, Marcos sentiu o terror absoluto da queda. Mas Thor, com a força impressionante de um cão de trabalho treinado, se plantou firmemente no chão e manteve tensão na coleira improvisada, dando a Marcos os segundos necessários para recuperar o equilíbrio. Bom garoto, ofegou Marcos, finalmente alcançando o piso do celeiro. Não havia tempo para alívio. Luna estava desvanecendo rapidamente. Marcos precisava levá-la para a cabana, mas a tempestade lá fora havia se intensificado ainda mais. A visibilidade era literalmente zero, e ele sabia que uma pessoa desorientada poderia morrer a apenas metros de segurança em condições como aquelas. Thor, no entanto, já estava na porta, latindo insistentemente. Marcos entendeu. O cachorro os guiaria de volta. Segurando Luna firmemente, Marcos seguiu Thor para o inferno branco. O vento era tão forte que os empurrava lateralmente. A neve chicoteava seus rostos como agulhas de gelo. Marcos não conseguia ver absolutamente nada, dependendo completamente dos latidos periódicos de Thor para manter a direção correta. Seus pulmões queimavam, seus músculos gritavam, mas ele continuou avançando, passo após passo impossível, através do que parecia ser o fim do mundo. Quando finalmente atravessaram a soleira da cabana, Marcos quase desabou de exaustão e alívio. Mas não havia tempo para fraqueza. Luna estava inconsciente em seus braços, sua respiração perigosamente superficial. Marcos ativou imediatamente todos os protocolos de primeiros socorros que havia aprendido em suas décadas de serviço. Colocou-a gentilmente no sofá mais próximo da lareira, verificou suas vias aéreas e começou a remover cuidadosamente as roupas molhadas e geladas. Thor, molhado e tremendo,
Posicionou-se ao lado do sofá, observando intensamente a menina como se montasse guarda. Marcos envolveu Luna em cobertores secos e térmicos, friccionando suavemente seus membros para estimular a circulação sem causar choque ao organismo. Ele sabia que aquecer alguém com hipotermia severa muito rapidamente poderia causar arritmia cardíaca fatal. Precisava ser metódico, paciente, mesmo enquanto cada instinto gritava para ele se apressar. Preparou água morna, não quente, com um pouco de açúcar e tentou fazer Luna beber pequenos goles. Ela se mexeu ligeiramente, um bom sinal de que estava recuperando consciência. Luna, você está segura agora. Está na minha casa, perto do fogo. Preciso que você beba isso, está bem? Sua voz era firme mas reconfortante, a mesma que usava em cenas de crise. A menina abriu os olhos lentamente, ainda confusa, mas obedeceu. Marcos pegou seu rádio de emergência e tentou contatar as autoridades. O sinal estava fraco e entrecortado devido à tempestade, mas conseguiu transmitir uma mensagem urgente. Criança resgatada, família possivelmente acidentada nas proximidades, precisando evacuação médica assim que possível. A resposta que recebeu não foi encorajadora. Todas as equipes de resgate estavam sobrecarregadas, helicópteros impedidos de voar, estradas completamente bloqueadas. Ele estava por conta própria até que a tempestade passasse. Examinando Luna mais detalhadamente, Marcos confirmou sua suspeita. O braço esquerdo estava fraturado, provavelmente durante a queda no porão. Felizmente, não parecia ser uma fratura exposta. Ele imobilizou o membro usando talas improvisadas feitas de réguas de madeira e tiras de pano, amarrando-as firmemente mas sem apertar demais. Luna choramingou de dor, lágrimas descendo por suas bochechas ainda muito pálidas, mas aguentou bravamente. Você foi muito corajosa, Luna, disse Marcos, limpando gentilmente suas lágrimas. Agora preciso que continue sendo corajosa e me conte. Onde estava sua família quando vocês saíram da estrada? Você se lembra de alguma coisa? A menina fechou os olhos, concentrando-se. Havia uma placa. Algo sobre Mirante. Papai disse que faltavam só 5 quilômetros para a cidade quando a neve ficou muito forte. Então tudo ficou girando. Marcos conhecia cada centímetro daquela região. O Mirante do Vale ficava a cerca de 3 quilômetros de sua propriedade, em uma curva particularmente traiçoeira da estrada principal. Se a família havia saído da pista ali, o veículo poderia ter despencado pela encosta íngreme. E se os pais de Luna estiveram presos lá fora durante horas naquela tempestade? Marcos não queria pensar nas probabilidades, mas sabia que cada minuto contava. Thor, que havia se sacudido e agora estava relativamente seco, aproximou-se de Marcos e colocou sua cabeça no joelho dele, aqueles olhos inteligentes comunicando algo que não precisava de palavras. O cachorro sabia que havia mais trabalho a fazer. Marcos olhou pela janela para a parede impenetrável de branco. Ir lá fora de novo era suicida. Mas deixar pessoas morrerem quando ele poderia tentar ajudar era impensável. Sua consciência e seu treinamento não lhe davam escolha. Luna, preciso que você fique aqui, bem quentinha perto do fogo, disse Marcos, sua decisão tomada. Vou procurar seus pais. Tem comida na cozinha, água, e mais cobertores naquele armário. Não saia de casa por nada, entendeu? A menina agarrou sua mão com força surpreendente. Por favor, encontre eles. Por favor. Marcos apertou sua mão de volta, fazendo uma promessa silenciosa que não sabia se poderia cumprir. Marcos vestiu suas melhores roupas de proteção para frio extremo. Camadas térmicas, jaqueta impermeável com isolamento, calças de neve, botas com travas de gelo, luvas com aquecedores químicos, balaclava, óculos de proteção. Preparou uma mochila de emergência com kit de primeiros socorros expandido, sinalizadores, cordas, pitons, água, barras energéticas e cobertores térmicos de emergência. Verificou sua lanterna, rádio portátil e o GPS de mão, embora soubesse que provavelmente seria inútil na tempestade. Thor estava na porta, já preparado mentalmente para a missão.
Marcos prendeu um colete refletor especial no cachorro e sincronizou seu próprio apito de comando. Eles haviam trabalhado juntos em dezenas de resgates, desenvolvendo uma linguagem silenciosa de sinais e sons. Em condições onde gritos seriam engolidos pelo vento, essa comunicação poderia ser a diferença entre vida e morte. Pronto, parceiro? Marcos perguntou. Thor latiu uma vez, afiado e decidido. Antes de sair, Marcos colocou mais lenha na lareira, deixou lanternas acesas por toda a casa para Luna se orientar, e escreveu um bilhete rápido explicando para onde havia ido, caso algo acontecesse. Olhou mais uma vez para a menina enrolada nos cobertores, seus olhos grandes fixos nele com uma mistura de medo e esperança. Volto logo, prometeu, tentando soar mais confiante do que se sentia. O mundo lá fora era apocalíptico. A neve agora chegava acima dos joelhos de Marcos, e cada passo exigia esforço monumental. A temperatura havia caído ainda mais, provavelmente atingindo 25 negativos. O vento era tão violento que várias vezes Marcos teve que se apoiar em Thor apenas para não ser derrubado. A visibilidade era inexistente. Ele mal conseguia ver sua própria mão estendida à frente do rosto. Marcos ativou o GPS e tentou traçar uma rota para o mirante do vale, mas o aparelho oscilava erraticamente. Não importava. Ele conhecia aquele terreno de cor. Ou pelo menos conhecia antes de tudo ficar coberto por um manto branco uniforme que transformava paisagens familiares em labirintos mortais. Confiaria em sua memória muscular, mais importante, nos instintos de Thor. O cachorro tinha um senso de direção quase sobrenatural. Avançaram penosamente pela floresta, onde as árvores ofereciam alguma proteção contra o pior da ventania. Marcos marcava seu caminho amarrando tiras de tecido vermelho brilhante em galhos ao longo da rota, uma trilha de migalhas para garantir que pudessem voltar. Thor parava periodicamente, farejando o ar, ajustando sutilmente a direção. O cachorro não estava apenas navegando, estava buscando. Procurando pelo cheiro de humanos, combustível, metal, qualquer indício do veículo acidentado. Depois do que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas 40 minutos, chegaram à borda da estrada principal. Ou onde deveria estar a estrada. Agora era apenas uma extensão indistinguível de branco. Marcos caminhou cuidadosamente ao longo do que estimava ser o acostamento, sabendo que alguns metros à direita estava uma queda mortal. Thor, mais uma vez, mostrou-se inestimável, instintivamente mantendo-se afastado da beirada perigosa. Foi Thor quem encontrou primeiro. O cachorro de repente ficou rígido, focado, então começou a latir freneticamente, escavando a neve em um ponto específico. Marcos correu até lá e começou a cavar com as mãos enluvadas. Seus dedos encontraram metal. Cavando mais furiosamente, revelou a traseira de um SUV, quase completamente enterrado. O veículo estava inclinado perigosamente, parcialmente suspenso sobre o precipício, mantido no lugar apenas por algumas árvores. Marcos limpou a neve da janela traseira do veículo e iluminou o interior com sua lanterna. O coração dele quase parou. Havia duas pessoas lá dentro, um homem e uma mulher, provavelmente os pais de Luna, ambos inconscientes nos bancos dianteiros. O para-brisa estava completamente rachado, havia sangue no volante e nos airbags deflados. O carro estava em posição precária, sua parte frontal suspensa sobre o vazio, mantido apenas por duas árvores que rangiam ameaçadoramente sob o peso e a pressão da neve acumulada. Eles estão aqui. Marcos gritou no rádio, embora soubesse que provavelmente ninguém estava ouvindo através da interferência massiva. Aproximou-se cuidadosamente da porta do motorista, testando a estabilidade do veículo a cada movimento. Uma ação precipitada poderia enviar o carro, e todos dentro dele, despencando montanha abaixo. Thor, percebendo o perigo, se posicionou estrategicamente, suas patas plantadas firmemente, pronto para servir como âncora se necessário. Marcos conseguiu abrir a porta traseira com esforço considerável. O metal estava deformado e congelado, mas finalmente cedeu com um gemido. Ele se arrastou para dentro do veículo, mantendo-se na parte de trás para não desestabilizar o equilíbrio precário.
Alcançou o pescoço do homem primeiro. Havia pulso, fraco mas presente. A mulher também estava viva, embora com uma ferida feia na testa e respiração superficial. Senhor! Senhora! Podem me ouvir? Marcos chamou, sacudindo gentilmente o ombro do homem. Nada. Ambos estavam profundamente inconscientes, provavelmente devido a traumatismo craniano e hipotermia combinados. Marcos avaliou rapidamente os ferimentos visíveis. O homem tinha uma contusão severa no peito do impacto do volante, possivelmente costelas fraturadas. A mulher, além da laceração na testa, parecia ter o tornozelo preso sob o painel deformado. Tirar ambos dali seria extremamente complicado. O veículo estava literalmente pendurado por um fio. Cada movimento fazia o carro oscilar perigosamente, acompanhado pelo som sinistro de metal raspando e madeira estralando. Marcos precisava de equipamento adequado, cabos, guincho, mais pessoas, mas não havia nada disso disponível. Tinha apenas sua força, sua determinação e um cachorro extraordinariamente inteligente. Decidiu começar pela mulher, que parecia em condição ligeiramente mais crítica devido à hemorragia da cabeça. Marcos amarrou uma corda ao redor da cintura dela, depois passou a corda por sua própria cintura e a conectou ao cinto de Thor lá fora. Começou a manobrar cuidadosamente o corpo inerte, tendo extremo cuidado para não puxar a perna presa muito bruscamente. O carro se inclinou alguns centímetros para frente e Marcos congelou, seu coração disparado, esperando a queda fatal que não veio. Trabalhando com uma delicadeza que parecia impossível com dedos entorpecidos pelo frio, Marcos usou uma alavanca de sua mochila para levantar ligeiramente o painel, liberando o tornozelo da mulher. Ele a puxou gentilmente para o banco traseiro, depois para fora do veículo, onde Thor imediatamente ajudou puxando a corda, arrastando a mulher para terreno mais seguro, longe do carro instável. Marcos envolveu a mulher em um cobertor térmico de emergência e administrou os primeiros socorros básicos, estancando o sangramento da cabeça com gaze e bandagem compressiva. Ela gemeu levemente, um sinal encorajador de que estava começando a recuperar consciência. Você está segura. Sua filha Luna está bem. Fique quieta, vou buscar seu marido agora, disse ele, não sabendo se ela podia ouvi-lo. Voltar para o carro pela segunda vez era ainda mais assustador. As árvores que o seguravam estavam visivelmente se curvando mais, rachaduras aparecendo em seus troncos sob a pressão. Marcos sabia que estava no limite do tempo. Entrou novamente, amarrou o homem da mesma forma, e começou a puxá-lo para fora. O homem era consideravelmente mais pesado, e Marcos teve que usar toda sua força para movê-lo centímetro por centímetro através do interior deformado do veículo. Marcos estava quase conseguindo tirar o homem completamente do veículo quando ouviu o som que temia. Um estalo alto e definitivo. Uma das árvores principais que segurava o carro havia quebrado. O SUV lurched violentamente para frente, começando a deslizar sobre a neve e gelo em direção ao precipício. Marcos, ainda parcialmente dentro do veículo, sentiu o mundo se inclinar vertiginosamente enquanto era puxado junto com o carro em direção à morte certa. Foi então que sentiu o puxão violento na corda ao redor de sua cintura. Thor, percebendo o desastre iminente, havia cravado suas garras no chão congelado e puxado com toda a força de seu corpo musculoso. Mas não era suficiente. O peso combinado do carro, Marcos e o homem inconsciente era demais até mesmo para um cão excepcionalmente forte. O veículo continuava deslizando, arrastando todos em direção ao abismo. Thor não desistiu. O cachorro redobrou seus esforços, seus músculos tremendo violentamente com o esforço sobre-humano, ou melhor, sobre-canino. Marcos, desesperado, deu um último puxão titânico, usando o próprio carro como apoio para empurrar o corpo do homem para fora. O momento em que o peso extra saiu do veículo foi o momento que Thor precisava. O cachorro puxou com força renovada, arrastando tanto Marcos quanto o homem inconsciente para longe do SUV deslizante. Marcos sentiu suas costelas serem comprimidas dolorosamente pela corda conforme era arrastado sobre o gelo, mas não soltou o homem. Thor continuou puxando, seus latidos de esforço audíveis mesmo sobre o rugido do vento.
Com um último puxão monumental que fez o arnês de Thor cortar profundamente em seu peito, o cachorro conseguiu arrastá-los além do ponto crítico, para terreno mais estável. Segundos depois, o carro finalmente perdeu sua batalha contra a gravidade. Com um gemido metálico horrível, o SUV deslizou sobre a borda e despencou pela encosta, desaparecendo na nevasca. O som do impacto ecoou pela montanha, metal se despedaçando contra pedras lá embaixo. Marcos ficou ali deitado na neve, ofegante, ainda agarrando o homem inconsciente, mal podendo acreditar que estavam vivos. Thor cambaleou até Marcos, claramente exausto. O cachorro tinha cortes nos coxinhos das patas de onde havia escavado freneticamente no gelo para ganhar tração. Havia sangue onde o arnês havia cortado seu pelo e pele durante o esforço extremo. Mas seus olhos ainda brilhavam com determinação. Tinha uma missão a completar: levar todos para casa com segurança. Marcos forçou-se a se levantar, apesar da dor que disparava por suas costelas. Não havia tempo para descanso. 2 pessoas inconscientes, frio mortal, tempestade piorando. Precisava tirá-los dali. Mas como? Estava a 3 quilômetros da cabana, sem transporte, com 2 adultos inconscientes e feridos. Até mesmo com a ajuda de Thor, seria impossível carregar ou arrastar ambos por toda essa distância. Então Marcos lembrou do trenó de resgate que mantinha no celeiro para emergências exatamente como essa. Se conseguisse voltar, poderia pegá-lo e retornar com Thor puxando. Seria difícil, mas possível. O problema era deixar os pais de Luna aqui, vulneráveis, enquanto buscava equipamento. Mas qual era a alternativa? Ficar e todos morrerem de hipotermia juntos? Marcos tomou a decisão difícil. Envolveu tanto o homem quanto a mulher em todos os cobertores térmicos que tinha, criando um casulo protetor. Posicionou-os contra a encosta, protegidos do pior do vento por uma formação rochosa. Acendeu sinalizadores químicos de emergência ao redor deles, tanto para calor mínimo quanto para marcação. Volto logo, prometeu aos corpos inconscientes, embora soubesse que não podiam ouvi-lo.